Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Tá difícil, né? Ficar só em casa? Mas aproveita esse tempo que vai acabar logo, se Deus quiser, em nome de Jesus, e logo breve estaremos lá em aula, na sala de aula, podendo estar olhando olho no olho e dando continuidade nesta matéria e nas demais matérias também do Instituto Teológico. Vamos continuar então o nosso estudo, Panorama Bíblico, e a última aula nós falamos, você tem aí o vídeo gravado que você pode rever, nós falamos da evolução da igreja cristã desde o dia de Pentecostes, né? O Senhor subiu, eles tinham uma ordem de aguardar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, e eles aguardaram, desceu o Espírito Santo, então aí começa a igreja cristã, a igreja sendo evangelizada, os gentios sendo evangelizados, os apóstolos, Pedro indo aos gentios, o apóstolo Paulo nas suas viagens, primeira, segunda, terceira viagem missionária, depois a viagem a Roma, tudo isso é evolução no primeiro século. Depois nós vamos ter o segundo século, também a igreja sendo perseguida, até o terceiro século, onde houve ali a unificação da igreja e o Estado com Constantino, que era o imperador romano. E aí nós vamos ver a evolução da Igreja Católica, que foi instituída no segundo século por uma finalidade muito boa, porque a Igreja Católica, que quer dizer universal, ela tinha a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho deixado por Jesus Cristo aos apóstolos, porque havia movimentos gnósticos que confundiam as massas. Claro que o inimigo nunca ficaria tranquilo em deixar a propagação do evangelho. Então ele criou os gnósticos, que era um movimento, uma mistura de paganismo, judaísmo e ateísmo, e confundindo dessa forma as massas. Então, foi necessário que se criasse uma igreja denominada católica para separar as heresias desses grupos heréticos com relação à verdadeira doutrina da palavra de Deus deixada por Jesus. Então, ela foi instituída no finalzinho do segundo século por uma causa muito importante. E com Constantino uniu então a igreja e o Estado. E daí você vai ver a liberdade religiosa, você vai ver a incrementação até de isenção de impostos, dinheiro sendo injetado nas igrejas. Então você vai ver toda a Idade Média, como nós falamos, a evolução dessa igreja, entrando, né, coisas heréticas também, culto às imagens, adoração a relíquias, né? Daí começa a ver então uma inversão de verdades dentro da evolução da Igreja Católica na Idade Média. Até Constantino. Muitos movimentos tiveram, muitas críticas houve, inclusive a literatura comum da época criticava o poder excessivo do clero, do alto clero, os abusos que em nome de Deus se fazia, desfazia, mandava matar, e veio a Santa Inquisição, em nome de Deus se matou muita gente, até que Martinho Lutero foi o homem que Deus usou para instituir a reforma. E a reforma foi instituída instituída por Martinho Lutero, e dia 31 de outubro de 1517, quando ele colocou lá as 95 teses na porta da igreja. E nós sabemos também o seu julgamento, que era ele iria ser dado como morte certa, mas o Senhor preservou a vida dele, e dali começou o movimento de reforma na Alemanha. Mas não só na Alemanha, ele escreveu muitos livros, o seu movimento foi sendo propagado, seus escritos tinham várias aceitações, né? Ele fortificou em vários lugares, ficou fortificado em vários lugares. Eu peguei aqui pelo menos um resumo: a Boêmia, a Hungria, a Polônia, a Inglaterra, Escócia, França, Países Baixos, a Escandinávia e mesmo na Espanha e na Itália. Então, os seus escritos, a proclamação da reforma foi se expandindo a partir de Martinho Lutero. A reforma também chega lá na Suíça com Zwinglio, depois Zwinglio vem também dando sequência na reforma em Genebra e na França com Calvino, reforma na Escócia com John Knox. Então aí você vai ver vários reformadores, mas a base, o movimento de protesto com relação àqueles abusos que a igreja exercia com relação ao poder excessivo que o Papa e o alto clero tinha, isso tudo começou com Martinho Lutero, dando um basta, uma reforma para a igreja. E aí essa reforma
continuou com outros reformadores também. É claro que a Igreja Católica, mais tarde, ela vai fazer a contra-reforma, vai argumentar contra essa reforma. Isso tudo você vai ver na história cristã. Mas a sequência de hoje, que eu queria que nós estudássemos, é também com relação àquelas situações que nós comentamos, que a igreja hoje está passando pelos últimos dias. Os últimos dias, né? Martinho Lutero, depois de Martinho Lutero, a igreja continua evoluindo e até os nossos dias de hoje, a igreja de hoje. Então nós vamos entrar praticamente agora comentando sobre o livro de Apocalipse, o livro que revela as coisas que estão acontecendo nos nossos dias e que vão acontecer daqui para frente também. Revelação dos propósitos divinos que Deus deixou registrado na sua palavra. E uma coisa importante que eu já falei para você em aula, mas volto a falar, Deus não pega ninguém de surpresa. Ele sempre avisa, revela o que ele planejou, não é? Sempre Deus revela, sempre Deus usou profetas no passado, servos fiéis, e que revelavam aquilo que Deus havia planejado com o ser humano, com o povo de Israel, também quando ele falava a esse povo. Então Deus revelou a Noé, lá antes de Abraão mesmo, o seu plano de destruir toda a raça humana, devido à intolerável impiedade, iniquidade que eles se encontravam, e deu tempo para Noé revelar ao seu povo o seu plano. Lembra, enquanto Noé construía a arca, todo o plano de Deus era destruir aqueles antediluvianos pelo pecado excessivo, a iniquidade, se misturaram a linhagem piedosa com a linhagem perversa, corrupta, e todos se corromperam, e Deus precisou então anunciar que iria exterminar toda a raça humana. Mas para isso ele colocou Noé, para isso ele colocou lá a construção de um grande navio, então ele avisou com antecedência. Enquanto este navio, que demorou muitos anos para ser construído, o povo, claro, que questionava o que isto significaria, o que estava significando aquela construção absurda, no seco, que não tinha nem água perto, fazendo um grande navio como aquele. Claro que Noé testemunhou. Então Deus estava avisando através do seu servo Noé, homem justo, fiel, temente, obediente a Deus, que mandaria um juízo. O povo não deu crédito, nem a própria família de Noé deu crédito, porque somente 8 almas entraram na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Não entraram primos, não entraram tios que ele tinha, não entraram, nem a família deu crédito. Mas Deus estava avisando que mandaria um juízo. Deus avisou também a Abraão o que estava para fazer lá em Sodoma e Gomorra. Lembram-se quando ele apareceu a Abraão? O próprio Senhor apareceu em Abraão e ali há uma conversa, um diálogo com Abraão. E o Abraão fala: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus falou: não, com 50 justos, se houver, eu não destruo. E 40, e no final chegou a 10, não tinha 10 justos naquela cidade. E Deus precisou mandar o juízo, mas avisou. E tinha lá Ló, que estava lá também, era um testemunho vivo daquilo que Deus tinha feito na vida dele e da onde ele veio também. Deus mostrou ao povo hebreu lá no Egito também quem seria o seu libertador. 430 anos eles ficaram lá. Quem seria o seu libertador? Que era Moisés, quando ele surgiu, né? E como guardou aquele povo na terra de Gósen das 10 pragas, estava avisando que ele mandaria a libertação para aquele povo que tanto clamava a Deus. Então, como eu falei, Deus não pega ninguém de surpresa. Ele não tem prazer em pegar você, eu, esta humanidade de surpresa. Ele está avisando que o cumprimento da sua palavra está acontecendo já nos nossos dias. Então nós estamos vivendo dias, né, de angústia, né, dias terríveis, porque a palavra já revelou, né? Então vamos ficar atentos naquilo que está acontecendo no mundo, principalmente em Israel, que é o termômetro de todas as coisas, porque está aqui registrado na palavra de Deus. Romanos 8:18, tem um versículo aqui, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada, que a nós há de ser revelada. Não há esse momento pequeno, né, de aflição que nós estamos passando, não tem como comparar daquilo que Deus prometeu, revelou para o seu povo, o povo de Deus. Então, é para a gente saber disso e ficar firme. E também Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, de 16 a 18, só para nós darmos uma introdução: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados
dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Então é lá que nós estamos que estar focados, a nossa visão está focada no Senhor. Estamos passando uma leve e momentânea tribulação, mas que vai produzir, né, um momento excelente de glória quando o Senhor voltar. Então vale a pena permanecer, ficar firme. Então, dando uma pequena introdução, claro que eu não vou entrar em detalhes no livro de Apocalipse, eu vou me ater mais naquilo que está no seu gráfico, que você tem aí, que você deve estar acompanhando, né, que vai falar o desenrolar da igreja cristã, o arrebatamento, que daqui a pouquinho estaremos falando, os dias, né, antes do arrebatamento, que são esses dias que nós estamos vivendo agora, né, o princípio das dores, são esses dias que nós estamos vivendo, e o arrebatamento depois, e quando a igreja é arrebatada, a igreja que vai subir no arrebatamento vai passar lá para o tribunal de Cristo, que vão ser determinados os galardões, que estão reservados para a igreja, a noiva que subiu. Depois disso, a ceia das bodas do Cordeiro, isto a noiva, nós, que estamos lá com corpos glorificados. Enquanto isso, aqui na terra, nós vamos ter, no mesmo período que nós, a igreja, estamos lá recebendo os galardões e passando na ceia das bodas do Cordeiro, aqui na terra serão 7 anos da grande tribulação. Esse período onde Daniel mesmo relatou a última semana de Daniel, das 70, a última semana está revelada, ainda está por acontecer, que é a grande tribulação. Então, isso tudo nós estaremos mencionando, então eu não vou me ater em detalhes no livro de Apocalipse, mas eu vou pegar um pequeno resumo e entrar nesses principais fatos e acontecimentos que você tem no teu gráfico, que você deve estar escutando esta minha matéria, esse vídeo, com este gráfico para que você possa se situar de uma forma mais tranquila e acompanhar a evolução desses fatos. Então o Apocalipse, a autoria dele, né, é o apóstolo João. A data em que ele foi escrito, 96 depois de Cristo, época em que Domiciano, que era um imperador romano, reinava em Roma. Ele foi considerado como uma ressurreição de Nero, por causa da grande perseguição contra a igreja. E Nero, de 58 a 60 e poucos, se não me engano, ele governou. Ele foi terrível contra os cristãos. E Domiciano foi pior ou igual a ele. Então foi considerado como se fosse a ressurreição de Nero. Então foi nesta época, 96 depois de Cristo, que este livro, esta revelação dada por Deus a João, né, que foi escrita. A proveniência e o destino. Ele foi escrito na ilha de Patmos, onde o apóstolo João estava exilado por propagar a palavra de Deus. Essa ilha de Patmos é localizada na costa da Ásia Menor e que atualmente pertence à Grécia, aquela região. Foi destinado a 7 igrejas situadas na Ásia Menor, sendo que cada uma recebeu uma cópia do livro. Olha, ela foi escrita para 7 igrejas. 7 igrejas literais, e cada uma recebeu uma cópia completa deste livro, dessa revelação que Deus deu ao apóstolo João. O propósito, qual foi o propósito? Que Deus, então, revelou este livro, né, esses acontecimentos futuros ao apóstolo João. O propósito, então, era trazer consolo e esperança aos cristãos que sofriam a pior das perseguições movidas pelo Império Romano, sob as mãos de Domiciano. Então, a pior das perseguições, o povo ali, o primeiro século, estava o primeiro, segundo século, terceiro também, estavam sofrendo, mas ela foi escrita exatamente no momento para trazer esperança àqueles cristãos que estavam passando por aquela situação tão difícil. O livro foi enviado em forma de carta para as 7 igrejas, localizadas na Ásia Menor. Não se tratam de igrejas fictícias, não. Nem mesmo simbolismos, eram igrejas reais. Existiam realmente lá na Ásia 7 igrejas. E elas apresentam, no seu todo, as virtudes e falhas que viriam caracterizar todas as igrejas do tempo futuro. Cada uma daquelas igrejas da Ásia vai representar um período, eu vou mencionar aqui para você ter uma noção, um período da era da igreja cristã. E elas vão mostrar ali características, né, falhas
e virtudes. As igrejas de hoje, nós estamos no período de Laodiceia, a carta da igreja de Laodiceia, né? Os últimos dias até o arrebatamento. Igreja fria, igreja morna, uma igreja morna, que realmente não tem consistência na palavra. Então, cada uma das cartas, você vai ver lá no início do livro de Apocalipse, vai estar falando as suas virtudes e também os seus erros, né? Apresentam ali as suas falhas. Assim sendo, as 7 igrejas aqui mencionadas apresentam um perfil completo da igreja cristã, desde o estabelecimento delas no dia de Pentecostes e até o dia do arrebatamento, que marca o fim da igreja cristã gentílica sobre a face da terra. Cada uma delas representa um período da história eclesiástica. É isso que nós estamos falando. Eu vou dar aqui uma visão rapidamente desse período, mas as características desta carta. No modo geral, elas abordam o quê? Elas foram enviadas ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, ao pastor daquela igreja, ao responsável por passar essas informações à própria igreja. E hoje também os pastores que são mensageiros, é o anjo da igreja que está à frente daquela igreja. A igreja é o reflexo do seu pastor. Então é importante nós entendermos que Deus coloca nas mãos daqueles responsáveis para que o evangelho continue sendo pregado na integridade, puro e simples como ele sempre foi. Sem artifícios, não precisa disso, pregue o evangelho. É isso que o Senhor espera. Então foram enviados às 7 igrejas, aos mensageiros, aos pastores daquela igreja. Todas elas têm repreensão, exceto as dirigidas a Esmirna e Filadélfia. Você lendo lá, você vai ver o porquê que não tem. Todas falam também de galardões que serão oferecidas aos vencedores. Aquele que vencer, né? Aí cada uma tem galardões, tem algo que está sendo oferecido para o vencedor. Elas também são uma mensagem do Espírito Santo à igreja. É uma exortação, uma mensagem que o Espírito Santo é o período onde a igreja cristã está evoluindo e o Espírito Santo está lá forjando pessoas em caráteres forjados, como nós vimos na aula passada, que vão estar propagando, levando o evangelho. Então, as 7 cartas da igreja da Ásia eram igrejas autênticas que existiam, que se referem a um período desses 2000 anos que nós já caminhamos da igreja cristã. E elas também apresentam, no geral, o seguinte esboço: saudação, elogios, reprimendas e exortações e recompensas. Então, de uma forma geral, você vai ver isso. A saudação, o elogio, a reprimendas, quando precisa ser chamado a atenção, exortações e recompensa. Então, de uma forma geral, essas são as características dessas 7 cartas endereçadas às 7 igrejas. Então, só para você ter uma ideia, né? As 7 cartas, o período da igreja cristã que elas abordam. A primeira carta mandada a Éfeso era a Igreja da Pureza Apostólica. Ela vai até o ano 100, primeiro século. A Esmirna era a perseguição e martírio. Aquela época da perseguição e martírio. Vai do ano 100 até 313, lá com Constantino, que fez o concílio. Pérgamo, terceira carta, era de compromissos do século IV e V e parte do século VI. A Tiatira era de apostasia, metade do século VI até o século XV. Então, olha que época que nós até comentamos rapidamente na aula passada, apostasia, tudo que entrou, todas as heresias, os ensinos errados, todos aqueles cultos que nunca a palavra do Senhor, nunca o Senhor Jesus tinha deixado, cultos a relíquias, a adoração a imagens, a peças que simbolizavam coisas do passado, tudo essas heresias, né? Igreja apóstata. Quinta igreja, Sardes, era da Reforma, onde entra Martim Lutero, do século XVII ao século XVIII, estou confundindo aqui. A Filadélfia, a sexta igreja, era do reavivamento do século XVIII e XIX. E a Laodiceia, a igreja dos finais dos tempos. É esta igreja que nós estamos vivendo. Esse tempo que nós temos igreja para todos os gostos, né?
essa igreja não serve porque essa igreja fala muito de pecado, não me serve. Essa igreja não serve porque essa igreja exige compromisso, também não me serve. Essa igreja realmente fala da volta de Jesus, que nós temos que estar preparados, também não me interessa. Me interessa aquela igreja que vai me falar só coisas boas, não vai me falar de pecado, não vai me falar da consequência do erro se eu não consertar a minha vida. Então essa igreja que não fala nada disso, esta me serve. Então, é a igreja dos finais do tempo. Infelizmente, nós estamos nesse tempo. Então, o princípio das dores, já estamos vivendo. Você vai ver agora no decorrer desse estudo o como nós podemos identificar na palavra de Deus. O livro das revelações, né, o livro de Apocalipse, aquilo que Daniel não teve por completo a revelação, sela Daniel esse livro, porque esse livro está reservado para os finais, o final dos tempos. Então é este tempo que esse livro foi aberto para esclarecer tudo aquilo que é o plano de Deus com relação à redenção do ser humano. Então, para a gente entender um pouquinho, dentro do próprio Jesus, mencionando esse princípio, esses últimos dias, princípio das dores. Eu queria que você acompanhasse depois Mateus 24, capítulo 1 a 3. Tanto o livro de Mateus 24, capítulo 24, quanto Lucas, capítulo 21, Lucas 21 e Mateus 24, eles vão falar desse período, princípio das dores, vão falar também dos finais do tempo, vão falar também da grande tribulação. O próprio Jesus mencionando, né, quando ele estava falando aos seus discípulos, algumas coisas que está acontecendo já nesse período que nós estamos vivendo. Período da igreja de Laodiceia, a última igreja mencionada ali, o último período, né, que completa agora até a volta de Jesus. Olha como nós estamos próximos da volta de Jesus. Então acompanha comigo essa leitura. Mateus 24, de 1 a 3, diz assim, olha: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, todo o capítulo 24, Jesus vai falar muitos assuntos ali. E agora os discípulos pegam Jesus, em particular, né, e perguntam. Eles fazem, você viu aqui que no versículo 3, no capítulo 24, eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Jesus vai responder as 3 perguntas. Então, muita gente confunde os acontecimentos aqui relatados por Jesus no capítulo 24 de Mateus, mas Jesus está respondendo 3 perguntas. As perguntas são, nós lemos aqui no versículo 3 do capítulo 24, quando serão essas coisas? Ou seja, quando o templo será assolado, não sendo deixado pedra sobre pedra. Lembra-se que Jesus falou para eles, olha, essa estrutura do templo, eles mostraram para Jesus, ó, aqui não ficará pedra sobre pedras. Então, uma das perguntas é, quando serão essas coisas? Ou seja, quando o templo vai ser derribado? Ele foi derribado no ano 70 com o imperador Tito. Jesus está explicando, a explicação de Jesus, a pergunta que os discípulos fizeram tem 3 perguntas de uma só. A segunda pergunta, que sinais haverá da tua vinda? Ou seja, da vinda de Jesus, o arrebatamento. Que sinais haverá? Que coisas e fatos acontecerá na volta, né, do Filho de Deus? É isso que eles estão perguntando. E a terceira pergunta é que sinais haverá do fim do mundo? Olha, o arrebatamento não é o fim do mundo. Então, primeira pergunta, quando essas coisas irão acontecer? Quando o templo vai ser derribado? A segunda, quais os sinais que haverá da tua vinda? Tudo isso no versículo 3. E a terceira pergunta, dentro do mesmo questionamento dos discípulos, que sinais haverá do fim do mundo? Então aí agora Jesus começa a responder as 3 perguntas no capítulo 24 de Mateus. E também Lucas 21 vai completar isso daí. Esse período que antecede a vinda de Jesus e os acontecimentos que nele ocorreriam foram chamados por Jesus o princípio das dores. O princípio não é o fim das dores, é o princípio das dores, sendo sua vinda precedida de um tempo de grande angústia sobre a terra. Hoje nós temos um momento atípico da humanidade passando esse coronavírus, que também está previsto aqui, que isso iria acontecer, e nós vamos ver no decorrer
do estudo do livro de Apocalipse de uma forma sintética. Os sinais descritos em Mateus 24 e Lucas 21 são, portanto, indicadores da proximidade da nossa redenção, ou seja, do resgate da igreja, do arrebatamento. Tanto o capítulo 24, quanto de Mateus, quanto Lucas 21, estão deixando claro que nós estamos vivendo os últimos dias, antes do arrebatamento. Lucas 21, de 28 a 33, veja aqui, eu falei que sempre temos Jesus falando, Mateus 24 e Lucas 21, sobre isso que nós estamos passando, os últimos dias. Então, Lucas 21, de 28 a 33, eu vou ler para você aqui. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. E lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem, sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É isso que Jesus está mencionando aqui, que quando estas coisas que você vai ler no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas, você precisa ler, você vai ver que essas coisas estão acontecendo, não é para a gente ficar apavorado, nem amedrontado, é para olhar para cima e saber que a nossa redenção está próxima. Qual é a nossa redenção? É a volta de Jesus, é o arrebatamento da sua igreja. Então, portanto, quando esta geração que está tendo a oportunidade de presenciar estes fatos, esses acontecimentos que não são de hoje, há muito tempo isso já vem acontecendo, nós temos que olhar com expectativa e sabendo que a palavra está sendo cumprida e que Jesus vai voltar. E aí também Mateus 24:14 vai falar alguma coisa que se refere lá do primeiro selo, lá no capítulo 6 de Apocalipse, o primeiro selo, o primeiro cavalo branco. Lembram-se os 4 cavaleiros do Apocalipse? Os 4 cavaleiros nada mais são do que os 4 primeiros selos. São 7 selos, depois 7 trombetas e 7 taças, nesta ordem. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, os 4 cavaleiros do